Bom dia! Hoje é sexta-feira, mas não é qualquer sexta-feira. Hoje é sexta-feira santa, é a sexta-feira em que a gente relembra a sexta-feira em que Jesus teve seis julgamentos. Três estágios do julgamento dele foram em tribunais religiosos e três estágios foram no tribunal romano. E como ninguém queria assumir a treta de julgar Jesus, ele ficou indo de um tribunal para o outro, até que uma pessoa deu poder ao público de decisão, ao público, o povo sabe de tudo, para não ter que carregar o sangue de Jesus nas mãos. Jesus, ele suportou a dor, ele suportou a vergonha, ele foi muito humilhado, ele suportou a solidão e a traição. E ele carregou todos os nossos pecados com ele para a cruz. Ele foi muito ironizado como o rei dos judeus, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Ele carregou a cruz dele durante um longo caminho e ele foi crucificado no meio de outras duas pessoas que eram naquela época criminosas. Jesus então estava na cruz ao lado de Dimas, e alguns lugares que eu procurei dizia que o nome do outro era Gestas e no outro diz que era Dimas e Simas, depende de onde, mas Dimas e Gestas eram considerados o bom e o mau ladrão. O bom ladrão que os dois atuavam no deserto que ia para o Egito. Só que Dimas não assaltava nem matava quando tinha crianças ou idosos presentes. O outro já não tinha tanto essa consciência. E Dimas se arrependeu quando estava na cruz ao lado de Jesus dos seus próprios pecados. Quando o bom ladrão se arrepende finalmente de todos os seus pecados, Jesus lhe diz: em verdade vos digo, hoje você estará comigo no paraíso. E Jesus, com sua morte, ele carregou todos os pecados da humanidade com ele. E como é difícil ser um ser humano bom, simplesmente bom, não se ofender com palavras e gestos, não ofender. Melhor que não se sentir ofendido é não ofender ninguém, é não se irritar ou sentir ódio, não ajudar aquele que está do nosso lado e a gente sabe que precisa e merece ajuda. É não mentir, né? Não importa a situação. O que é ser uma boa pessoa? É difícil a gente olhar pra gente e pensar, será que o sacrifício de Jesus foi em vão? Será que a gente não aprendeu nada com isso? Porque a gente continua igual. Geralmente as pessoas se sentem o próprio centro do universo, o Sol, onde todos os planetas e astros precisam girar ao redor dela. Somos egoístas, egocêntricos,
maus, né? Alguns mais, outros menos, mentirosos, invejosos, glutões. Ai, pois é. Complicado falar sobre uma sexta-feira santa, onde houve um sacrifício, quando nós mesmos ainda estamos a cometer um pecado atrás do outro, um pecado atrás do outro, um pecado atrás do outro, dia após dia. E quando a frase arrepender de nossos pecados parece assim uma coisa tão longe da gente, né? Pelo menos uma boa ação eu fiz e eu vou mostrar como é que está a minha casa hoje.